Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nesta série de reflexões no Evangelho de João. E nós entramos ontem no capítulo 7. Falamos sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Jesus na festa dos tabernáculos, dos versículos 10 até o versículo 24, que diz assim: Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Aonde estará ele? Havia uma grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões e uns diziam: Ele é bom. E outros afirmavam: Não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilharam e diziam: Como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? E Jesus lhes respondeu: O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês. Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: Você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? E Jesus respondeu: Um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhe deu a circuncisão, se bem que ele não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, por que a lei de Moisés não seja desrespeitada? Por que vocês ficam indignados contra mim? Pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. E aqui, então, nós damos continuidade a Jesus falando a respeito, então, da sua chegada no templo. Algum tempo depois que os irmãos dele já haviam subido para Jerusalém, o Senhor Jesus então fez uma viagem secreta, como um judeu devoto. Ele desejava, assim, estar presente na festa. Como filho obediente de Deus, ele não podia fazer isso publicamente, mas em oculto. Os judeus que o procuravam na festa, sem dúvida, eram os líderes que queriam matá-lo. Quando perguntaram: Aonde estará ele? Não estavam interessados em adorá-lo, mas em destruí-lo. E é óbvio que a presença do Senhor estava criando bastante agitação entre as multidões. Mais e mais milagres que ele realizara estavam obrigando os homens a decidir a quem realmente ele era. Havia uma conversa na festa sobre ele e era um profeta genuíno ou falso. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, esse está enganando o povo. Então a oposição dos líderes judaicos se tornara tão intensa que ninguém ousava falar abertamente a favor dele, pois sem dúvida, a maioria do povo reconheceu que ele era verdadeiramente o Messias de Israel. Mas não ousavam dizê-lo abertamente, pois temiam os líderes que os perseguiriam. A festa dos tabernáculos continuava durante vários dias. Quando estava quase na metade, Jesus então sobe à parte externa do templo, conhecido como pórtico ou alpendre, onde era permitido ao povo se reunir, e então ensinava. Aqueles que ouviram o Salvador maravilhavam-se, sem dúvida, como era o seu conhecimento do Antigo Testamento, era o que mais os impressionava.
mas também a amplitude do seu conhecimento e a sua habilidade em ensinar atraía a atenção deles. Eles sabiam que Jesus jamais frequentara nenhuma das grandes escolas religiosas da época. E eles não podiam entender como ele poderia ter a educação que ele manifestava. O mundo ainda expressa espanto e frequentemente reclama quando encontra crentes sem nenhuma formação religiosa, capazes de pregar e ensinar a palavra de Deus. É novamente lindo ver como o Senhor Jesus se recusou a aceitar qualquer crédito para si mesmo, mas simplesmente tentou glorificar o Pai. Que bom se nós seguíssemos este exemplo. Jesus respondeu simplesmente que seu ensino não era seu, mas que vinha daquele que o enviou. Tudo o que o Senhor Jesus falava e tudo o que ele ensinava eram coisas que o seu Pai lhe transmitira para falar e ensinar. Ele não agia independente do seu Pai. Se os judeus realmente queriam saber se sua mensagem era verídica ou não, seria fácil para eles descobrirem. Se alguém realmente quiser fazer a vontade de Deus, então Deus se revelará a essa pessoa. Revelará se os seus ensinamentos eram divinos ou se o Senhor estava simplesmente ensinando o que ele mesmo queria ensinar. Há uma promessa maravilhosa aqui. Para todas as pessoas que com sinceridade procuram a verdade. Se uma pessoa ela é sincera, verdadeiramente quer saber qual é a verdade, pode ter certeza que Deus tem prazer de revelar para essa pessoa, de se revelar para essas pessoas que o buscam com sinceridade de coração. Obediência é o veículo do conhecimento espiritual. Quem fala por si mesmo de Jesus no versículo 18, isto é, de acordo com a sua própria vontade, procura a sua própria glória. Mas não era assim com o Senhor Jesus. Ele procurou a glória do Pai que o enviou, porque os seus motivos eram absolutamente puros e sua mensagem era completamente verdadeira. Não havia injustiça nele. Jesus era a única pessoa de quem essas palavras poderiam ser ditas. Todos os outros mestres têm algum egoísmo incorporado em seu serviço. Devemos cuidar do nosso coração de servo. Deveria ser o desejo de cada servo do Senhor glorificar a Deus e nunca a si mesmo, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Se o Senhor, então, fez uma acusação direta contra os judeus, ele os fez lembrar que Moisés lhe dera a lei. E eles se gloriavam do fato que possuíam, então, essa lei. Esqueceram-se de que não há virtude em meramente possuir a lei. Esta exigia obediência aos seus preceitos e aos seus mandamentos. Embora se gloriassem na lei, evidentemente ninguém guardava, pois nesse interim estavam planejando matar o Senhor Jesus. A lei proibia expressamente o assassinato. Estavam ali quebrando a lei com suas intenções para com o Senhor Jesus Cristo. Já a multidão sentia a rispidez da acusação de Jesus, mas em vez de admitir que ele estava certo, começaram a abusar dele. Disseram que ele tinha um demônio. Desafiaram a sua afirmação de que algum deles estava procurando matá-lo. Jesus, porém, voltou a mencionar o caso da cura do homem incapaz lá no tanque de Betesda. Foi esse milagre que incitou o ódio dos líderes religiosos contra ele. E foi nessa altura que começaram a sua trama depravada para matá-lo. Mas o Senhor os lembrou de que ele realizara um só feito, e todos se maravilharam com isso. Não que se maravilhassem com admiração, antes estavam chocados pelo fato de que ele fizera tal coisa no sábado. A lei de Moisés exigia que na criança do sexo masculino fosse circuncidada ao 8º dia após o nascimento.
Na verdade, a circuncisão não se originou com Moisés, mas fora praticada pelos patriarcas, isto é, por Abraão, Isaque e também por Jacó. Mesmo se o 8º dia fosse no sábado, os judeus não consideravam errado circuncidar o bebê. Achavam que era uma obra necessária, que o Senhor permitiria tal serviço. Se circuncidava uma criança no sábado, para poder obedecer à lei de Moisés em relação à circuncisão, por que deveriam repreender o Senhor Jesus por restaurar completamente um homem no sábado? Se a lei permitia um trabalho de necessidade, não permitiria um trabalho de misericórdia? Será que não poderiam permitir um trabalho de misericórdia? A circuncisão é uma operação cirúrgica pequena feita em uma criança do sexo masculino. É desnecessário dizer que causa dor, que seus benefícios físicos são mínimos. Em contraste, o Senhor Jesus curou completamente um homem no sábado e os judeus repreenderam por causa disso. Para finalizar, o problema com os judeus é que eles julgavam as coisas segundo a aparência exterior e não segundo a realidade interior e espiritual. Seu julgamento não foi justo. As obras que pareciam perfeitamente legítimas, quando realizadas por eles mesmos, pareciam absolutamente erradas, quando realizadas pelo Senhor. A natureza humana sempre tem a tendência de julgar pela vista e não de acordo com a realidade. O Senhor Jesus não quebrou a lei de Moisés. Eles é que a estavam quebrando com seu ódio sem justificativa contra ele. E você? Como vai o seu coração? Como você tem julgado as coisas? Pela aparência? Ou tem julgado as coisas pela verdade, pela realidade? Cuide do seu coração. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!